Olá, meu irmão, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, culto com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Hoje a palavra, como eu disse, não está comigo, está com o nosso irmão Luiz. Por gentileza, meu irmão, fique à vontade, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E aí, irmãos, beleza? Paz do Senhor Jesus. Ao frio. Isso aí é o teste para saber se a gente é. Se a gente é ou se a gente não é, né? Já dei umas ideias erradas esses tempos atrás aí. Falei, nossa, no frio vamos puxar o culto mais para cedo. E ninguém me ouve, né? Acho que o Senhor tampa os ouvidos, né? Aí, de quem decide, porque senão é para testar mesmo, irmãos. Vocês estão aqui é pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, que maravilha poder pregar a palavra do Senhor, poder estar junto dos irmãos de novo. O pastor Flávio falou que ano que vem vai ter mais culto durante a semana. Eu vou lutar contra o frio, contra a preguiça, contra tudo e vou vir. É muito bom poder estar na igreja, sabe? Durante a semana vai passando os dias, né? A gente vai ficando com aquela saudade dos irmãos. Como eu já falei, às vezes a gente chega aqui... Obrigado, irmão. Deus abençoe. Nunca falte água na sua casa. Tem que fazer essa piada sempre. Minha mãe falou que ficou 2 dias sem água. Eu falei, você está tudo no fedor. Mas, passando a semana, a gente vai ficando com saudade, né? A gente às vezes vem aqui e nem conversa direito, só cumprimenta um ao outro. Mas dá aquela saudade, parece que está comendo junto, parece que está, né, vivendo junto, igual no acampamento. Nossa Deus, acampamento é céu na terra. Pena que eu descobri, velho. Quando eu cheguei, o Breno já tinha 30 acampamentos que ele tinha ido, né, Breno? Aí o Breno contando a experiência, eu falei, meu Deus, onde que eu estava? Mas hoje estamos aqui. Vamos orar mais um pouquinho. Feche seus olhos, por gentileza. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por nos congregar de novo aqui, Senhor. Pai, é um prazer muito grande podermos estar aqui entre irmãos, Pai. Entre pessoas que nós amamos, Senhor Deus, para desfrutar do Teu Espírito, Pai. Para receber do Senhor repreensão. Senhor Deus, para ser acolhidos pelo Senhor também. Senhor, que o Senhor possa falar conosco nessa noite, Pai. E nenhum deles aqui quer saber nada de mim, Senhor Deus. Eles querem do Senhor, Deus, do Teu Espírito, Pai. Assim como eu estou sedento, Pai, eles também estão sedentos do Senhor, Pai. Então que o Senhor venha falar, Senhor Deus, apesar de mim, Senhor Deus. Fale, Pai. Fale para que todas as almas sejam saciadas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu fico maravilhado com o que Deus faz na minha vida, porque às vezes eu estou vivendo a vida ordinária mesmo assim, e Deus começa a mandar palavras, né? E eu começo a anotar no bloco de notas. E eu não sei quanto que eu vou pregar, às vezes tenho oportunidade, e eu pego, puxo da gaveta, né? Mas essas semanas atrás Deus me deu essa palavra. Eu falei, nossa, quando o pastor ele me der mais uma oportunidade no domingo, e ele tem dado muitas esse ano, nossa Deus. Eu falei, eu vou trazer essa mensagem porque falou muito forte comigo, sabe, pastor? Até escrevi ela, tem quase um texto inteiro aqui escrito. Mas eu vou deixar o Espírito de Deus nos guiar, como sempre. E vou pegando alguns pontos aqui. Em cima da hora, o irmão Douglas me ligou e falou, qual que é o tema da palavra? Aí eu falei pra ele assim, tava lá em casa, né? Saul gritando igual um louco, Daisy passando maquiagem, já viu. Eu falei assim, não sei, irmão. O tema eu quero falar que Jesus é o Senhor da nossa vida, né? Que tudo que nós precisamos, nós encontramos nele e tal. Aí o Douglas pegou a unção dele de JJ James, né, Douglas? Eu costumo falar. O pastor também tem. Pra quem não sabe, JJ James é o chefe do Homem-Aranha, né? Do Peter Parker. E sempre quando o Peter chega diante dele e começa a falar aquilo que ele tem de projetos e tal, o JJ já olha assim e fala, Homem-Aranha, o vilão. Ele já enxerga assim a frase, né? O pastor Flávio ele tem esse dom também.
A gente vai decidir algumas séries e ele já olha assim pro nada, assim, você sabe que ele está sendo inspirado. Aí ele fala, eu acredito. Aquela série até hoje eu tenho os vídeos dela. Aí o Douglas falou, né? Um tema lá, e depois eu olhei aqui, eu falei, não, eu tinha colocado o nome, Jesus é o Senhor. Aí em cima da hora, já gravando, eu falei, irmão, tem como mudar? Ele falou, tem, depois vai ter corte no vídeo, aí você vai ficar como culpado. Eu falei, tá bom. Aí ajeitou para mim ali, tinha colocado outro nome, né, irmão? Irmãos, abram a Bíblia de vocês, por gentileza, em Mateus 16, versículo 13. Mateus 16, 13. Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Espera aí, só esperar a pastora aqui. Pode? 14. E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, eu quero começar essa ministração dizendo que a forma que você vê Deus interfere em tudo na sua vida. Sabe, a forma que nós enxergamos o Senhor, sabe, interfere em tudo na nossa vida. E falando disso, o Espírito de Deus até vem me falando sobre esse dia de hoje, nesse momento. Coloquei nada aqui, depois, se quiserem o texto, eu posso até mandar provar. Mesmo que você tenha tido um pai que não foi um pai, que não fez um papel de paternidade que você esperava, por exemplo. Se você conhece o Senhor, existe um texto que diz que nós não devemos chamar ninguém pai. Na verdade, o título pai, quem tem é Deus. E todo aquele que é chamado de pai é um representante do pai verdadeiro, né? Quando eu lembro disso, eu falo, meu Deus, Saul deve estar tendo uma péssima imagem do Senhor, de Deus, né? Belisco, xingo, às vezes deixa ele fazer tudo o que ele quer. Mas como nós somos carnais, às vezes nós nos prendemos às coisas, às circunstâncias, e isso não pode ser verdade no nosso coração. A palavra de Deus tem que ser a verdade no nosso coração. Sabe, e o Senhor, ele pergunta aqui para os seus discípulos, né, quem eles estão dizendo que eu sou. Vamos fazer uma análise aqui. Vamos fazer aqui um levantamento de como que está sendo a percepção das pessoas a meu respeito, a respeito daquilo que eu tenho feito. Sabe, e uns estão percebendo Jesus como João Batista, outros Elias. E a pergunta hoje é direcionada para você. Quem Deus é para você? Quem Jesus é para você? Sabe, olha para dentro de você nessa noite e pergunte para você mesmo. Sabe, quem Jesus tem sido para você? Ele é aquele que vai tirar você das dívidas? Ele é aquele que vai conseguir uma esposa, um esposo maravilhoso, maravilhosa para você? Quem Jesus é para você? Ele é aquele que realiza os seus sonhos? Muitas vezes sim, irmãos. Sabe, quando a gente lê em Êxodo, por gentileza, Êxodo 3, 14 ao 17. Êxodo 3, 14 ao 17. Para mim aqui fica bom, porque eu não preciso ficar passando aqui toda hora. Diz assim: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Só esse versículo tá bom, não precisa mais não. Obrigado, viu? Na verdade, irmãos, no meio da teologia, dos estudos, acredita-se que essa tradução ela não é tão fiel. Ela serve pra gente muito bem, mas ela não é tão fiel, né? Porque o sentido melhor da tradução seria: Eu serei o que serei. No sentido de Deus ser aquilo que o povo precisa. Sabe? Imagina você no seu emprego e chega um maluco, você já começa a sentir uns arrepios, ele aponta para você e fala: Deus está dizendo para você, larga tudo, porque Ele tem coisas novas na sua vida.
e por mais estranho que seja, você sente que aquilo é de Deus, como que você vai tomar uma atitude dessa? Já pensou que loucura? Irmão, tem testemunho de gente que às vezes, no culto mesmo, nem precisa ser de um maluco, né? Deus fala com a pessoa sobre abrir mão de coisas. Quem nunca ouviu falar daqueles testemunhos de namoro, né? Deixa esse namoro, encerra isso agora. Para com isso, Deus tem algo novo para você. Pessoa no meio ali. Ou a pessoa está fazendo faculdade, e aí Deus está te chamando para a obra. Abandone a sua faculdade. Quantos testemunhos nós já não vimos disso? Casamento não, tá, irmãos? Isso não existe, não. Isso não é bíblico. Deus odeia o divórcio. Mas Deus, quando Ele nos chama, irmãos, para algo, embora muitas vezes nós não sabemos aquilo que Ele quer de nós, Deus, Ele prepara tudo o que é o necessário para nós nesse novo tempo que Ele tem nos chamado. Sabe, e essa confiança, ela é construída no caminhar, no adentrar desse chamado de Deus. Sabe, o pastor Flávio sempre fala, né? Deus não mostra tudo, Ele chama, Ele te fala aquilo que Ele vai fazer, aquilo que Ele tem para você, mas Ele não vai te mostrar tudo. Sabe, se eu soubesse que a Deise era tão brava, talvez eu teria comprado alguns remedinhos para ela, para ficar mais mansa. Ainda bem que ela não está aqui. Olhar para mim aquela carinha assim, lá em casa a gente ia conversar. Todos os propósitos de Deus para nós, irmãos, eles exigem de nós, às vezes, coisas que se nós soubéssemos, a gente não iria entrar. Sabe, a gente ia falar, sei lá. Mas se Deus está nos chamando, a gente precisa aceitar e cumprir. E o Deus é aquele, Deus é eu serei aquilo que eu serei. Eu sou o que sou, sabe? É uma confiança que nós temos que ter no Senhor. E Ele mostra pra gente. Eu lembro de muito tempo atrás, quando eu preguei numa célula sobre Deus realizar os sonhos, Deus tinha me dado essa palavra. E Deus tinha falado comigo, olha, eu realizo sonhos, Luiz, mas não é apenas para vocês se prenderem aos sonhos de vocês, é para vocês terem confiança de que eu faço, de que tudo que eu prometo eu cumpro. Porque a maior promessa que Deus tem para nós qual é? A ressurreição. Toda religião pode parecer bonita, pode ter glamour, pode, sabe, parecer algo fantástico, até a gente tocar no ponto da ressurreição. Paulo mesmo foi meio que deixado de lado quando ele estava explicando, né, em Atenas sobre o Evangelho, e quando chegou no ponto da ressurreição, ele falou, olha, sobre isso aí outro dia a gente te escuta. É um ponto sensível. É um ponto sensível. Eu não sei se vocês aqui já passaram por um momento de quase morte, eu já. Várias vezes. O inimigo está furioso, irmãos. Dizem isso os pentecostais, e é verdade. Eu lembro quando eu era pequenininho, pastor. Comprei um pirulito. Estava andando perdido no rumo, sem rumo na vida. Coloquei o pirulito na boca. Pelo lado errado, né? Tirei assim o canudinho e coloquei. E estou andando. Eu tropeço. Aquela bolinha do pirulito, tão na garganta. Luciano tá rindo. Acho que ele já viu meus desafios. E ali o ar fechou, irmãos. E eu, Jesus, e agora? Jesus não, nem sei o que eu falei na hora. Olhei para um lado, olhei para o outro, criança, né, adolescente. Ninguém na rua. E esse drama. Sobrevivi. Estou aqui. Dentre tantas outras vezes, irmãos, que eu já passei por momentos quase morte. Novo e velho. E o que passa na cabeça da gente? Sabe? Nós temos que aprender a remir os nossos dias. Sabe? A ter sonhos, a querer viver as coisas, mas saber, irmãos, que, sabe, é o Senhor quem sabe o dia. E até para atravessar daqui para lá, para atravessar essa vida para a vida eterna, é necessário confiança no Senhor. A gente costuma falar muito sobre morrer por Jesus, né? Isso é muito bonito, isso é uma poesia muito bonita, né? Entra alguém ali. Até tem um exemplo muito interessante que contaram esses dias atrás na internet, de um pessoal que entra na igreja todo encapuzado, fingindo ser perseguidores da igreja. E aí eles falam, olha, quem aqui é cristão? Levanta a mão, porque quem for nós vamos matar agora. Aí o povo fica tudo, só alguns levantam, né? E aí eles falam, ó, a gente vai dar chance para vocês fugirem. Quem quiser fugir, foge. Aí o pessoal vai, racha fora, vai embora, né? Uma galera.
E aí fica um gato pingado assim na igreja. E aí eles vão tirar uma máscara e falam assim: agora a gente pode começar o culto, pastor, porque os falsos já foram embora. É engraçado, mas, sabe, em face da morte, irmãos, os nossos planos, sabe, tudo é nada. E onde estão os nossos olhos? Temos os olhos fixos no Cordeiro de Deus? O meu espírito não estará para sempre no homem, porque ele é carne. Seus dias serão apenas 120. Eu tomo posse dessa promessa, irmãos, mas é o Senhor quem sabe. É o Senhor quem sabe. E onde estão os seus olhos? Eu repito essa pergunta. Sabe? A rotina, ela tende a nos cegar, irmãos. E a gente vai atropelando, vai passando por cima das coisas, a gente esquece. A gente precisa de uma revelação. Sabe, em Mateus 16, 13, como a gente leu, no versículo 17, Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Irmãos, nós precisamos de uma revelação de Deus a respeito de quem Ele é. Sabe, aí a gente pode perder tudo. E tudo pode ir embora se tiver que ir. Ou tudo pode vir até a gente. Sabe, quando Cristo é tudo em nós, irmãos, quando a gente tem, sabe, esse senhorio de Cristo sobre nós, irmão, você não se desvia. Sabe, você não é levado pelas coisas. Sabe, tem um exemplo muito bonito de Davi, quando seu filho quis fazer uma rebelião contra ele, né? Absalão. E Absalão queria assumir o lugar do pai, porque ele se julgava um rei melhor do que o pai. Porque o pai, ele foi, de certa forma, leviano ao deixar acontecer certas coisas na sua casa, né? Um irmão abusou da irmã e Davi não fez nada. E Absalão falou: não tem como, cara. Eu acho que eu sou um rei melhor. E quando Absalão quer o trono de Davi, o que Davi faz? Pode pegar. Eu vou para o deserto. Ele foge de Absalão, ele deixa o trono e vai embora. Quantos ficariam ali? Esse trono é meu. Quero ver quem vai vir pegar isso aqui. Eu quero os lugares de honra. E quem se levantar para tomar os meus lugares, eu destruo a espada. O que Davi fez? Pode pegar. Isso aqui é seu. Eu vou peregrinar. Foi para o deserto. Deserto é lugar de sofrimento, irmãos. Sabe, deserto não é os castelos, os prazeres, os palácios, as coisas boas, sabe? Quando você tem o coração em Cristo, você abre mão fácil. Você abre mão fácil das coisas. E quando as coisas vêm, isso não te rouba de Jesus. Isso não te rouba de Jesus. Sabe, Jesus, irmãos, Ele é o Senhor. E Ele demonstra isso em várias partes na Bíblia. Nós podemos ver. Abre aí, por gentileza. Mateus 14, dois capítulos atrás. Estamos no 16, né? Mateus 14, 22. Jesus anda por cima do mar. Olha que legal. Jesus aqui foi medalha de ouro, irmãos. Surfar nas ondas. Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E nem tinha filme ainda, irmãos. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ali Pedro já estava lutando pelo bronze, né? Jesus já era o ouro e Pedro falou: eu vou no bronze, deixa eu ir. Jesus falou: então,
vem. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Eu sempre bato nessa tecla. Estou ferido nisso não, é testemunho. Quando falaram que ia vir Suelen e quem? Eu esqueci o nome dos irmãos que vão vir na Marcha para Jesus. Jefferson. Falei, eu não piso lá mais não. Não sei onde é que vai ser, né? Se for no mesmo lugar. A Marcha para Jesus ficou marcada na minha história no dia que a minha esposa perdeu o nosso segundo bebê, né? Então, tipo assim, sempre quando eu passo por aquela ponte ali, eu lembro do sangue da Deise lá no chão. Só que, irmãos, a única forma do Luiz conseguir superar essa adversidade é fazendo igual o Pedro nesse momento. Olhando para Jesus. Essas ondas, esse vento, esse mar agitado na minha vida, recentemente se demonstrou dessa forma. Outras vezes, de forma financeira, falta de dinheiro. Tem pessoas que às vezes quebram empresas, tem pessoas que às vezes perdem familiares, outros são traídos. Como nós superamos essas ondas, esses ventos? Sabe, como nós conseguimos passar por essas coisas, se não for olhando para o Senhor? Eu insisto, irmãos, onde estão os seus olhos nessa noite? Onde têm estado os seus olhos nessa noite? Sabe, eu não falo como alguém que já está pronto, perfeito nisso. Sabe, Deus tem me perguntado sobre isso. Porque quando meu coração se abala, quando as lágrimas vêm e eu estou desesperado, e aí vem o Senhor e me conforta falando, Luiz, olha para mim. Olha para mim. Porque você está abalado. Certamente porque você olhou para as circunstâncias. Sabe, irmãos, a gente precisa deixar isso entrar. Porque quando a gente olha para Jesus, a gente anda sobre as águas, irmãos. A gente anda. Sabe, não é simplesmente o andar sobre as águas por andar, irmãos. É porque a gente vai precisar disso. Você vai precisar andar sobre as águas, irmãos. E Jesus, ele se mostra Senhor sobre as águas, sobre o clima, sobre o vento. Os homens sempre tiveram interesse, irmãos, em dominar essas forças da natureza. Eles sempre buscaram cultuar deuses assim para fazer com que esses deuses trouxessem favor, graça a eles, né? Quantos de nós já não conhecemos a história de Baal na Bíblia, né? O Deus da fertilidade dos cananeus, né? O Senhor das chuvas, dos trovões. Se a gente atualizar um pouquinho, a gente tem o Thor, né, hoje em dia, né? Lembro quando eu e a Deise foi assistir Vingadores Ultimato no cinema. Na hora que o Thanos estava matando o Thor de novo, e as mulheres tudo chorando, surpreendo-me com um grito de minha esposa, não, Thor! Eu olhei para o lado assim, ela estava lá. Compenetrada mesmo, torcendo ali, eu falei, uau, até tu. Eu falei, vai então, Thanos, faz o favor. Mata esse Baal maldito. Senhor dos raios e da chuva, das tempestades. Mata esse cara. Vai, Thanos, eu torci. Irmãos, eu gostei do primeiro filme dos Vingadores que o Thanos ganhou. Porque foi algo diferente. Eu não tinha assistido nada disso. Sempre o mocinho vence ali, né? Eu falei, coisa chata. Quando o Thanos venceu, sabe? Ele falou, você deveria ter cortado minha cabeça. Todo mundo, com a boca assim, eu levantei e aplaudi. O povo tudo olhando pra mim assim, o que é isso? Gostei, irmãos. Mas nesse outro, irmãos, filme, onde até minha esposa, não, Thor, que torcendo ali, né? O Thor, ele é uma dessas simbologias dos nórdicos, né? Do deus do trovão, da chuva, das tempestades. Zeus, né? No Olimpo. Mas na verdade o Senhor, irmão, dessa área é Jesus. Quando em cima do barco ele fala, olha galera, calma, vento, água, tempestade, ó. Imagina, irmãos, você nesse barco e o bicho pegando. Você olha, teve um dia meu pai me levou em Ribeirão Vermelho, a gente foi atravessar aquele rio, numa canoinha, irmãos. Eu segurei igual gato, assim, a água, a canoinha, assim, a água na beirada, assim, eu falei, Jesus, eu falei, tem que andar sobre as águas, tenho que andar. E o homem lá em cima, igual em Veneza, sabe? Meu pai lá conversando comigo numa boa, eu falei, esse homem não teme nada. E eu ali, falei, Jesus, agora pensa um mar revolto, uma situação difícil. E Jesus fala, acalma. Esse povo olha para ele e fala, gente, o que é isso? Quem é esse? Que até o vento e os mares e as águas lhe obedecem. Ele é o Senhor do tempo, irmãos. Do clima. Sabe? E a gente precisa, sabe, absorver isso no nosso coração.
O Senhor, Ele controla todas essas circunstâncias, irmãos. Tudo. Tudo. Sabe? Até coisas que parecem às vezes que Jesus não tem o controle, Ele tem. Sabe? Mas, Luiz, você não sabe, a minha vida parece que não vai dar certo. As coisas que Deus me prometeu. Sabe? Parece que não vai acontecer nunca. Ontem a Deise fez um comentário maravilhoso que eu tenho que trazer para vocês aqui. Irmãos, o Breno, ele dança muito bem, tá? Ele dança bem. Ele dança bem. Anos e anos congregando na mesma igreja que esse irmão e ele sempre dançou no Ministério de Jovens, me arrastou, me convenceu com seu exemplo e a gente dançava. E ontem a Deise teve a revelação, tal qual como Pedro fala para Jesus, né? Uma revelação. A Deise falou assim, o Breno nos levou a dançar sempre para que a gente dançasse no casamento dele. Ela pegou e falou assim, que ela falou para Sayô, para a pastora assim no casamento, né? Cada dia está mais difícil ser madrinha, agora até dançar nós tem. Só que o Breno já nos treinou para dançar, irmãos. E lá a gente dançou todos os passos que o Breno nos ensaiou. É verdade ou não, Bianca? A gente fez tudo, irmãos. Coreografia. Hoje o Breno é mais contido, né? Mas quanto tempo o Breno esperou para poder se casar? Quantas propagandas do Breno, o menino de Deus, o pastor Flávio não fez? Muitas ou não? Sabe, irmãos? Às vezes as promessas da nossa vida parece que não vai chegar, que não vai acontecer. Tudo tem um tempo que Deus preparou. Vamos fazer um exercício aqui. Levanta a mão. Não, vou fazer isso não. Mas, irmãos, imagina a Bianca que é policial. Imagina a Bianca prender um de vocês aqui injustamente e você ficar preso 40 anos. 40 anos, prendeu o Clésio. Vou pegar o exemplo do irmão Clésio. Falar quem tem intimidade. Prendeu o irmão Clésio, com vários filhos. Quando o pastor perguntou, tem alguém mais grávido aqui? A Letícia falou, tem. Eu falei, ai, ai, ai. Falei, mais 3, Senhor? Filhos são bênção. Eu falei, abençoado. E aí a Bianca vai e prende o Clésio, e o Clésio está na cadeia. 40 anos injusto. E a Bianca tem que cumprir a ordenança que foi dada a ela. E a Letícia tem que se abraçar no Jesus de provisão. Tem filho. E o Clésio? No Jesus que perdoou os pecados dele para ele não esganar a Bianca quando ele vê ela. E depois de 40 anos o irmão sai e Deus entrega uma promessa que ele tinha até esquecido. Eu lembro de quando eu era pequeno e pessoas do Gammon iam até a escolinha que eu estudava, né? No primário, e pegavam os melhores alunos e levavam para o Gammon e eu dava o meu melhor, irmãos, e nunca me chamavam, sabe? O negócio era tão sério que eu lembro que até no meio dos futebol que a gente jogava, né? Acontecia o seguinte, a gente estava discutindo, eu sou melhor do que você viu o gol que eu fiz, o outro falava, não, eu sou isso, eu sou aquilo, e a discussão sempre encerrava quando um levantava com a carta mágica do, mas eu estudei no Gammon. Todo mundo ficava quieto, falou, não, se você estudou no Gammon, então pronto, acabou. E aquilo ficou no meu coração, irmãos, porque eu nunca fui chamado para essa escola. Eu falei, gente, o que aconteceu? E o tempo passou. Eu já contei isso em algumas ocasiões. Quando eu estava próximo a me formar na faculdade, nas semanas assim, que está tudo preparando, né? Aquela loucura, TCC, aquela coisa aí. Eu preparando para me formar, Deus pega e fala para mim. Na verdade, Deus falou comigo na cerimônia, para subir para pegar o canudo lá. Você não queria estudar aqui? Foi muito forte, irmãos. Muito forte. Falei, uau. Eu não esperava por isso, Senhor. Deus, Ele ouviu uma oração do meu coração quando criancinha, de desejo de estudar no Gammon, que morreu, que apagou, que o tempo passou, nem lembrava. E quando eu fui estudar lá depois, fazer faculdade, anos depois, eu fui para pegar o canudo para levantar, para subir, e Deus falou isso no meu coração, você não queria estudar aqui? Eu falei, meu Deus, cada detalhe, irmãos, cada detalhe, o Senhor, Ele está atento a tudo. Até quando a gente se torna descrente depois que passa o tempo. Sabe,
o tempo pode passar, mas o Senhor, Ele é também Senhor do tempo. Abre aí, por gentileza, João 11. Vamos ver um pouquinho disso. De provas de que Jesus ele nos dá a respeito disso, do seu senhorio. Não tem como trazer tudo, irmãos. Mas um pouquinho dá para falar. Para tentar persuadi-los, irmãos, de que o Senhor, Ele é Senhor. O pastor Flávio, ele ministrou muito bem recentemente sobre Jesus, irmãos. E nós temos que entender isso. Ele é o nosso Senhor. Sabe, João 11 fala sobre Lázaro. A história é muito engraçada. Eu vou começar a ler aqui do versículo 1 em diante. É engraçado porque não é com a gente, né? Mas é engraçado. Olha só, versículo 1 diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Só uma observação, irmãos. A visão de Jesus sempre é superior à deles. Dificilmente os discípulos eles têm uma percepção daquilo que Jesus está falando. Porque eles estavam com as visões, irmãos, deles focadas na terra, nas coisas da terra. Sabe? Jesus falando de coisas espirituais e o cara está dormindo aí. Então ele está de boa, sabe? Dormir é bom. Principalmente quem não tem filho. Quando você tiver filho, você vai ver quão bom é dormir. Dorme, Breno. Descansa, mano. Sabe? Se ele está dormindo, está de boa, Jesus. 13. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, pensavam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, né? Daí Jesus tem que falar, né? Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Como se não bastasse a carnalidade dos discípulos, disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus amigos discípulos ali: Vamos nós também para morrermos com ele. Ou seja, Jesus, você estava lá, eles queriam te apedrejar. Agora você quer voltar para lá. Aí Jesus falou: Não, Lázaro morreu, vamos para lá, vamos ter com ele. Aí o outro desapercebido falou: Então a gente está indo para lá para morrer também. Né? Tomé, né? Justo Tomé. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Irmãos, o número 4, geralmente na Bíblia, é sempre relacionado a tempo, né? 400 anos de escravidão no Egito. Então, assim, vários momentos na Bíblia, lá, 40 anos no deserto, eu coloquei aqui. 4 dias passados da morte de Lázaro. O número 4, ele tem uma ligação com o tempo, de certa forma. A gente observar aqui. E Jesus vai no dia 4, irmãos, para mostrar exatamente isso. Existisse também, já ouvi dizer, a crença de que até 3 dias a pessoa poderia ressuscitar. Poderia acordar do sono, tomar uma pancada, levantou, né? Até 3 dias. Jesus vai no 4º dia. Sabe, irmãos, fora do tempo, fora da expectativa, fora daquilo que os homens esperam, Jesus é o Senhor do tempo também, irmãos. Às vezes parece que já passou. Às vezes parece que o fruto não vai frutificar mais. Que já está tudo seco, que a estação já passou. Abraão, você vai ter um filho, Abraão. Pensa, irmãos, um homem velho. Você vai ter um filho. O que era mais fácil fazer? Pega uma escrava novinha. Põe lá para ter um filho. Não, não é esse não. Não é o filho da novinha.
Não ri, Mateus, isso é sério. É o filho da sua esposa, da Sara. Pensa, irmãos. O pastor mencionou aqui num desses cultos que ele falava sobre Jesus. Abraão, ele cria que Deus o ressuscitaria das cinzas. Irmão, Deus quer que você tenha umas viagens loucas a respeito dele. Deus está te chamando para fazer as coisas. Fala, eu vou fazer, porque Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai transformar, vai ser o quê? Deus vai fazer nada disso. Abraão estava achando que ia ressuscitar da cinza ali, ele ia ver o milagre. O homem estava com tanta fé que até imaginou o que Deus ia fazer. E Deus simplesmente surpreendeu ele e falou, não, para. Não, vamos fazer isso não, Abraão. Eu só queria ver a sua ação. Pensa. Vou te enriquecer. Vou te dar dinheiro. Você está passando aperto, vou te enriquecer. Você recebe a palavra. Lá na frente, anos e anos na pobreza, andando a pé, dificuldade, Deus vai e te enriquece. No outro culto, Deus fala, agora dá tudo. Você já sabe viver nesse level. Você já andou na pobreza. Você já passou por isso tudo. Não é difícil entregar, porque você viu o que Deus fez por você. A pesca maravilhosa é isso também. Pescaram a noite toda. Não conseguiram. Especialistas naquilo que faziam não deram conta. Jesus vai e faz. O milagre foi tamanho que eles o quê? Até abandonou o negócio e vão seguir esse homem. Às vezes a gente esquece, irmãos. Eu gosto muito do mundo micro, sabe? Eu já falei isso aqui em algumas escolas bíblicas aqui. Sabe, a gente pega uns insetos, você olha aquele bicho, você fala, meu Deus, coisa mais feia. Sabe? Os detalhes que Deus coloca na sua criação. Em animais pequenos, formigas, sabe? Você olha a cara de uma formiga de pertinho e você fala, meu Deus, ainda bem que é pequenininho. Se fosse grande, eu não daria conta não, correr. Ali começa o filme de terror, né? E Deus que criou os detalhes, sabe? A grandeza do nosso Deus, a gente esquece isso às vezes. A gente deixa o nosso coração se atormentar pela circunstância, sabe? A esposa enforca a gente, o que a gente vai fazer? Eu falo, eu não sei, mas Deus vai fazer. Quantas vezes esse pescoço viu a mão de Deus? Mentira, irmãos. Brincadeira. Eu já dei esse falou na casa do meu pai. Luiz, mente sobre mim em cima do altar. Aí meu pai falou, que isso, irmão? Aí, tá vendo? Meu Deus. Jesus vai, irmãos, e ressuscita Lázaro. Vamos continuar, 18. Uma hora Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Um fator de limitação aqui, ó. Tudo bem, a fé dela ia até isso, né? Não, Jesus já curou, Jesus já fez, eu vi. Então eu acho que se ele estivesse aqui, irmãos, Deus sempre vai quebrar os nossos limites em relação à crença que nós temos em relação a ele, sabe? Ele sempre quer mais, irmãos, de nós. A gente tem que entregar mais. Sabe? Tem que entregar mais. Às vezes você vai até na loucura. Eu mesmo já fiz isso várias vezes, sabe? (22) Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Já estava bem evangelizada, sabe, irmão? Já conhecia, já era crente que sabia os textos, né? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Olha que confronto, né, irmãos? Aquele que aceitou se render a Cristo, irmão, já passou da morte para a vida. Nós estamos vivos. Sabe, você sai ali, acontece alguma situação, você morre, irmão, você está vivo. Você vive dessa forma? Ah, quando chegar o reino do céu, irmão, o reino do céu é agora. Já viva agora como um cidadão do céu. Sabe, não espera não. Ah, não, mas ainda tem um pecadinho, então larga isso, irmãos. Sofra o dano que isso for causar a você e viva como um cidadão vivo. Sabe? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E, dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui, e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele.
Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela, em casa, e a consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque por me haveres ouvido. Eu sei bem que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa. Irmão, que loucura isso. Que loucura, irmãos. Sabe? Dias atrás eu fui pregar na igreja pentecostal e eu estava falando exatamente dessa situação. Eu falei: quando o crente que é crente chega num velório e quer orar para o defunto levantar, cara. Sabe, você fica naquela: eu oro, eu não oro, eu oro, eu não oro. Sabe? Às vezes a ansiedade é tanto que você vai correndo, derruba o defunto, derruba tudo. É muita sede ao pote, irmãos. Sabe, já pensou você ver um negócio desse? Um dia desses falou: nossa, eu queria ver isso. Eu falei: calma, irmã. Você fala isso aí, Deus ouve, resolve me matar, depois você tem que orar e o bicho vai pegar. Eu falei: calma. Mas, irmãos, Jesus, ele foi até fora do tempo. Todo mundo aqui tinha uma expectativa limitada ao tempo. Nossa, está quase morrendo. Eles até chamou Jesus. Vem, Jesus. Vem a tempo. Chega a tempo. E Jesus esperou. Ele esperou acontecer ali o que era o pior aos olhos dos homens. Mas depois que Lázaro, irmãos, ele vem para fora, imagina a fé desses homens, irmãos. Sabe, compara o seu coração com o coração desses ouvintes aqui, desses presentes dessa situação, irmãos. Sabe, o que era impossível para eles, irmãos? Imagina você hoje tendo algo como impossível na sua vida. Pensa um familiar seu que você ama morrer, irmãos. E Jesus ressuscitar e você vê: meu Deus, que isso? Irmãos, o impossível, ele não existe, irmãos. Ele existe para mim e para você, na nossa visão limitada do mundo, das coisas. Mas Jesus, irmãos, se Ele quiser, é uma palavra, irmãos, para mudar tudo. Uma palavra, sabe? É uma palavra. Eu sou testemunho disso. Não tinha como eu estar aqui, irmãos. Não tinha como. Não tinha como eu ser crente, não tinha como. Eu estar na presença de Deus, eu pegar a Bíblia, eu me interessar, eu ter sede, fome por isso, irmãos. Você conhece a sua história. É possível você, por você mesmo, chegar onde você chegou na fé, irmãos? Você conhece a sua caminhada. Se você não está convicto de que Deus é quem faz essas coisas, irmãos, de que Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Sabe, hoje eu mandei mensagem pro irmão ali, atrasado dos Dias dos Pais, até, irmãos, aqui eu não mandei, é muito difícil, sabe, é muita gente no WhatsApp. Feliz Dia dos Pais, irmão, Feliz Dia dos Pais para todos vocês aqui, para as mulheres que falam que é pai também, às vezes falam: eu sou pai também, eu criei sozinho, então amém. Sabe, eu mandei mensagem pro irmão Leandro ali, falei: irmão, é difícil, que o Senhor te abençoe. Ele falou: não chama Senhor não, o Senhor é muito velho. Senhor quem é velho. Eu falei: não, o Senhor é quem tem muitos servos. Eu sou seu servo, se você precisar eu te sirvo. E Jesus, irmão, é o Senhor dos senhores. Sabe, todo joelho se dobrará, irmãos. A Bíblia tem meio que uma chave, né? Que você lê lá atrás e tem um segredo.
você consegue refletir lá no Novo Testamento, até nos dias de hoje. Irmãos, o nome de Jesus é Yeshua, é o mesmo de Josué. Josué era meio que um símbolo de Jesus, dominando e subjugando os seus inimigos, os reis das nações, das terras de Canaã. Sabe, quando um rei ele era dominado, ele era colocado de joelho ali diante dos seus. Todo joelho se dobrará. Irmãos, ou você se dobra pela sua própria vontade, ou você vai reconhecer no dia mais terrível, o grande e temível dia do Senhor. Meu Deus, até a alma da gente até... Sabe, se dobre hoje, todo instante, se aproxime hoje, volte hoje. Sabe, se dobre a Jesus, entregue-se a Jesus. Sabe, a palavra de Deus é sobre nós reconhecermos que Ele é o nosso Senhor, que Ele é sobre nós. Em todas as áreas que nós tentamos relutar, a gente passa luta mesmo. Você não pode vencer o Jesus, irmãos. Duro te é recalcitrar contra os aguilhões, Paulo. Você acha que é fácil, irmão? Se você está passando luta, você não está entendendo, o Senhor já te falou, irmãos. Ceda. Sabe, entregue. Porque você vai perder, cara. Não adianta. É difícil. Não dá para vencer. Sabe, eu quero ir para o final, irmãos, dizendo que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor até desse mundo. A Bíblia fala que depois que Adão pecou, Deus fala para ele, olha Adão, a terra agora ela vai produzir espinhos. Sabe? Isso é um símbolo, irmãos, também para uma vida dura, sabe? Uma vida difícil. Os espinhos dessa vida, irmãos, eles trazem dureza, mas era um dos símbolos dessa terra, desse reinado de Satanás, depois que Adão, ele entrega tudo na mão do diabo ali, né? E o que acontece, irmãos? Quando um rei, ele vence outro rei, aquele outro rei é colocado de joelho, como eu disse, a coroa é tirada dele, coloca no aquele que venceu, e aquele é proclamado como o novo rei daquele lugar. Jesus, quando ele está passando ali pela seu momento de aflição na carne, por assim dizer, né? Os homens, eles pegam espinhos e formam uma coroa e colocam na cabeça de Jesus, né? Irmãos, ali a simbologia daquilo é muito profunda. Ali Jesus ele estava sendo nomeado o rei dessa terra, de abrolhos e espinhos, de dores, a terra que foi entregue, os espinhos que a terra produziu. É a única coroa que Satanás tinha para entregar para Jesus, né? Como derrotado. Não tinha nenhuma coroa de ouro, nem nada. Era a coroa de espinho, então Jesus colocou a coroa de espinho e triunfou, irmãos. A nossa visão limitada olha e fala, nossa, que dureza, né, do filme, tá ali apanhando. Colocaram uma capa vermelha nele, zombaram, cuspiram, e colocaram uma coroa de espinho e bate com vara, coitado, sofreu. Irmãos, ali o nosso Senhor estava sendo coroado o rei dessa vida de dores aqui, irmãos. O rei dessa terra. Ele é o Senhor dessa terra também. Sabe, eu quero te questionar, o Senhor Jesus, Ele é o rei do seu coração de fato? Ele é o rei do tempo, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor, sabe, do clima, Ele é o Senhor sobre o nosso corpo, Ele cura. Quantos mais exemplos temos aqui a gente pode dar? Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E Ele é o Rei da sua vida, de fato? Ou é só nominal? Ou está só na bio do Instagram, cristão, mas a primeira foto vai contra o que a palavra fala. A primeira foto fixada ali vai contra o que a palavra fala. Ô Marlene, não tem Instagram. Cristão, no domingo. Na segunda, contra Deus. Milito contra Deus. Faço guerra contra o Senhor. Construo uma torre para alcançar os céus e guerrear contra o Senhor. Como tem sido os seus dias, irmãos? A sua semana? Sabe, a profissão, como que você professa a sua fé nos dias? É como servo desse Senhor ou não? Sabe? Como você tem vivido a sua vida? Às vezes o tempo passa e a gente sabe os textos, a gente responde igual Marta, não, eu sei, está escrito e tal. Sabe, mas e o dia a dia? E o passo a passo? E a segunda-feira? E na hora de
tirar vantagem em bater o ponto um pouquinho mais cedo para ganhar um pouquinho a mais do meu empregador. E na hora de mentir um pouquinho para conseguir fechar aquela meta, sabe? E na hora de cobiçar um cadinho porque ninguém tá vendo, deixa eu olhar aquela mulher ou aquele homem, né? Tem irmãs sinceras que já confessaram esse pecado também, né? Sabe, irmãos, o Senhor é o nosso Senhor de fato ou é só da boca para fora? Ou tem que entrar alguém aqui e falar quem são os cristãos, igual eu contei a história, e todo mundo sai correndo e agora pode começar o culto? Não. Irmãos, nós temos a oportunidade hoje, de se a gente está longe, sabe, falar, Senhor, me perdoa. Porque Ele perdoa, irmãos. Na mesa, Ele falou para Judas, amigo. Ele chamou Judas de amigo. Na mesa. No lugar de comunhão. Sabe? Irmãos, Ele quer que nós estejamos com Ele. Tropeçou, levanta, vem. Sabe? Mas se comprometa. Se comprometa. Fique de pé, por gentileza, irmãos. Feche seus olhos. Se alguém do louvor quiser vir, pode vir, por gentileza. Feche seus olhos. Começa a falar com o Senhor. Senhor Jesus, eu sou o mais resistente e duro aqui essa noite, Senhor. Se o Senhor, Pai, tiver misericórdia de mim e me perdoar, Senhor Deus, certamente meus irmãos vão ser perdoados também. Senhor, nós queremos confessar o Senhor novamente como nosso dono, como nosso Senhor. Queremos pedir ao Senhor, Pai, repreende-nos, direciona-nos. Sabe, insiste em nós, Senhor. Nós somos comprados pelo Teu sangue, Senhor. Nós queremos viver uma vida como quem de fato não tem escolha, como quem já entregou todas as nossas escolhas ao Senhor, Deus. Ah, Senhor, Deus, faz isso essa noite, porque a vida nossa é um sopro, e só o Senhor sabe o que pode acontecer. Mas nós que já Te aceitamos, Senhor Deus, que já nos rendemos a Ti, Senhor Deus, nós já passamos da morte para a vida, Senhor. Nós queremos alinhar os nossos comportamentos, Senhor Deus, a nossa vida, Senhor Deus. Queremos alinhar tudo em nós ao Senhor. Irmãos, fale com Deus. Não perca essa oportunidade não, fala com Deus aí. Se renda a Ele. Em nome de Jesus. Cristo é o retrato de Deus que foi feito antes. Primeiro, antes do nascer, fez justiça em si morrer. Renascido trono São justiça em si renascido são teus, e aquele fio que se rompeu minha alma até o sangue santo costurou. Cristo
Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem pode do homem ter paz, viver, andar e ser. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, sangue santo, feito eu, pode no homem ter paz, viver, andar e ser. Deus amigo em meu Sabe, irmãos, para que existe a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? Por que nós nos reunimos aos domingos, frio, saímos de casa? Porque nós abrimos a palavra do Senhor e a lemos, ministramos. Porque Jesus veio à terra, morreu, ressuscitou o terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai, para um único objetivo: para reconhecermos que Cristo Jesus é o Senhor. Os milagres acontecem para dizer: Cristo é o Senhor. E essa revelação, irmão, é aquilo que o Luiz disse aqui, ela tem que partir de Deus para você. O que eu quero dizer para você nessa noite, e já estou encerrando, e você guarda nisso, faça essa oração todos os dias da sua vida: Cristo, se revele para mim como Senhor. Muda a minha história, muda o meu viver, muda a forma de agir diante do Senhor. Cristo, Ele é o Senhor. Todos os milagres, tudo aquilo que você viver, tudo aquilo que você passar, andar pelas águas, você vai ter que andar pelas águas sim. Você vai ter que ser refém do tempo sim, porque Ele é o Senhor do tempo. E você sempre vai dizer o seguinte: Deus, revela para mim como o Senhor. Amém, irmãos? Quem tem Jesus como Senhor da sua vida não precisa de mais nada. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa palavra nessa noite. Eu quero te pedir em nome de Jesus, revela-te como o nosso Senhor. Revela-te como o nosso Senhor, aquele que cuida de tudo, aquele que cuida das famílias, dos filhos, dos trabalhos, do tempo. Revela-te a nós como Senhor. É o que nós te pedimos essa noite, como igreja. Nós queremos ter Jesus, o Senhor, como nosso Senhor. Queremos ter o Senhor como o único da nossa vida. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Faça essa aliança com você mesmo, de procurar conhecer Ele como o Senhor da sua vida. Estenda as suas mãos, eu quero orar encerrando esse culto. Domingo que vem eu quero falar sobre as ciladas do inimigo, como o diabo trabalha em nossas vidas. Então não falte, vai ser benção o culto em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o teu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo: Igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Dê um abraço a esse irmão que está do seu lado. Estamos encerrados e até domingo que vem, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo.